Tarde. Bom, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre acessibilidade. Primeiramente, eu só vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar, para vocês ficarem achando que a gente vai ficar aqui 80 horas, mas tá um puta calor. Mas eu vou falar um pouquinho sobre mim, me apresentar, falar o porquê que a gente tem que falar sobre acessibilidade, mostrar as features que existem na área de acessibilidade, o que um usuário acessível vai utilizar, contar um pouquinho o caso de uso do iFood e concluir a palestra. Vou ser rapidinho. Então, começando sobre mim. Bom, eu fiz sistemas de informação na PUC Campinas. Me formei em 2015. Em seguida, comecei com desenvolvimento Android, trabalhei no CPQD. Depois, fui para iOS. Fiz BPID, não sei quem conhece o BPID, famosinho e tal. Depois do BPID, no BPID, eu ganhei a WWDC Scholarship por 3 anos consecutivos. Não sei quem conhece o concurso, mas depois eu posso falar um pouco mais. Basicamente, a conferência da Apple, você aplica um aplicativo e você consegue ganhar o ticket, tudo pago, para ir atender a conferência como scholarship, conhecer Tim Cook, conhecer a galera da Apple. E no iFood eu comecei como desenvolvedora iOS, trabalhei 6 meses com desenvolvimento iOS e depois mudei para área de produto. Agora eu sou PO e faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu sou PO no iFood. Então, por que eu estou aqui hoje? Por que a acessibilidade é importante? Por que a gente deve falar sobre acessibilidade? Antes de tudo, é importante a gente saber o que é acessibilidade. Então, acessibilidade é a qualidade do que é acessível, ou seja, é aquilo que é atingível e que tem acesso fácil. Então, a partir do momento que você está desenvolvendo um produto, que você tem uma feature, a gente já pode olhar para a definição de acessibilidade e falar, será que é fácil? Será que é atingível para qualquer tipo de usuário? E aí, pensando nisso, eu gosto sempre de mostrar um pouquinho o cenário do Brasil e do mundo. Assim. A gente tem 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, no mundo. Dessas pessoas, aproximadamente 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de deficiência. Desse 1 bilhão de pessoas que têm algum tipo de deficiência, aproximadamente 360 milhões de pessoas têm deficiência auditiva. 680 milhões de pessoas são daltônicos. E 285 milhões de pessoas têm alguma dificuldade visual. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque se seu produto não é acessível, é esse o público que você pode estar perdendo. Eu acho que qualquer negócio a gente quer, quanto mais, melhor. Não duvido que alguém aqui vai falar, não quero, tá tudo bem, tá ótimo assim, e ok. E aí o que eu sempre pergunto é, o seu produto dá suporte para todas as pessoas? Vocês têm segurança de que assim, o produto que vocês trabalham, as coisas que vocês testam, o dia a dia ali de vocês sabem dizer, beleza, isso aqui um deficiente visual vai ser capaz de usar, uma pessoa que é daltônica vai ser capaz de usar? Alguém sabe responder isso? Levanta a mão quem tem um produto acessível. Boa. Viu? Uma pessoa. Uma pessoa. Exato. Tipo, e olha quantos nós estamos aqui. Boa. 3. Viu? Normalmente é tipo, ninguém. Ou 1, 2, assim. Meu recorde essa palestra. E aí, beleza. A gente sabe então que a acessibilidade é importante, que a gente tem um mercado, mas a gente sabe o que essas pessoas usam, porque uma coisa que no começo, quando eu fui trabalhar com acessibilidade, eu tinha dificuldade, era, tudo bem, o que é um produto acessível? O que eu preciso testar? O que eu preciso saber que a pessoa vai precisar usar? Então, para isso, eu gosto de apresentar as features que existem. Eu vou dar de exemplo o iOS, mas existe tudo parecido para Android, para desktop, para qualquer coisa que vocês forem desenvolver. Então, começando por coordenação física e motora, a gente tem o Switch Control. O que é o Switch Control? É esse botãozão aí, em que a pessoa ela vai clicar para navegar. Então, no celular, quando você ativa o Switch Control, que pode ter outro nome no Android e no desktop, ele vai navegar por itens. Vai ali e está piscando. Quando eu apertar o botão, vai selecionar. E aí vai indo por subcategorias. Então, o jeito que a pessoa vai navegar é através de um toque. Pensando um pouquinho em pessoas que têm dificuldade de aprendizado, por exemplo, pessoas que têm déficit de atenção, pessoas que têm algum tipo de autismo, alguma atividade cognitiva, a gente tem o Guided Access. O que é o Guided Access? Isso aqui eu uso até com o meu sobrinho. Aplicativos de educação ou várias coisas. Por quê? Qual que é o objetivo disso aqui? O cuidador, ou seja quem esteja supervisionando a atividade, vai setar uma senha e vai configurar as áreas em que você pode interagir.
Então, ali, eu setei que a pessoa não pode ativar aquele despertador. E aí, você pode apertar o botão Home, você pode tentar fazer o que você quiser, que você não vai sair dali. Por que isso é importante? Por exemplo, vamos supor que a gente tem um aplicativo de autoescola e a pessoa vai fazer a prova online. Você não quer que a pessoa saia do seu aplicativo, pesquise no Google a resposta e volta. Essa é uma ferramenta que não é só de acessibilidade, mas ela é muito importante para acessibilidade também. Pensando em problemas de visão, aí a gente pode pensar em pessoas que têm daltonismo, pessoas que têm, enfim, usa óculos até. Qualquer questão de visão, eu vou começar pelo VoiceOver. O VoiceOver, ele é um leitor de tela. Então, tudo que você está passando o dedo, ele vai lendo. Alguém aqui sabe como navegar com VoiceOver? 2 pessoas. Basicamente, o básico do VoiceOver é o seguinte: você navega por gestos. Então, quando você faz o swipe para a direita, você vai passando item por item. A navegação padrão do VoiceOver, que os usuários estão acostumados, é top left to bottom right. Então, o seu aplicativo vai estar bom se quando você for navegando, passando o dedo para a direita, você for percorrendo aquela ordem: Accessibility, VoiceOver, o switch, e aí para baixo, se tivesse uma coisa para o lado, sempre lá do topo esquerdo até o topo direito embaixo. Então, esse é o VoiceOver, não sei, um overview. Mas o que é legal de mostrar do VoiceOver? Imagina que você tivesse que navegar no seu aplicativo. Por exemplo, o iFood, que tem cardápios enormes, como eu ia fazer para ler tudo? O rotor, qual que é a função dele? Eu estou configurando o que eu quero focar. Então, beleza, eu quero ver só os títulos. Então, só os menus do cardápio. Só quero ver lanches, só quero ver, sei lá, qualquer coisa. E você ainda tem como configurar rotores personalizados para o seu aplicativo. Posso focar em letra, posso focar no que eu quiser. O rotor ele é uma ferramenta importantíssima para quem usa o VoiceOver. Facilita muito a navegação da pessoa. O zoom, não preciso nem falar, fala por si só, da zoom. E aí temos as Display Accommodations. O que são isso? São as questões de configuração de imagem, de cores. Então, você pode inverter as cores para melhorar o contraste. Você consegue setar o filtro de cor que você quer que o iPhone ajuste. Então, beleza, eu não enxergo vermelho, eu estou naquela escala de verde. E aí, você vai ver ali que ele vai mostrar as escalas e você consegue escolher. Tipo, eu quero ver tudo em grayscale. E aí que vai. E aí, até aproveitando que tem um daltônico aqui, um feedback que a gente sempre recebe é: beleza, o que eu faço para o meu aplicativo ser acessível para uma pessoa daltônica? O meu amigo que é daltônico e usa muito o iFood, ele fala assim para mim: o ideal, ele não gosta de usar essas configurações, não sei você gosta? Exato, ele fala a mesma coisa, não gosta. Então, o ideal é contraste, você tem que ter contraste. E a cor não tem que ser uma coisa tão importante que ela vai passar uma informação. Então, vocês vão ver que não vai ter muito segredo, assim. Além disso, a gente tem as outras Display Accommodations, que é, por exemplo, aumentar o tamanho do texto. A partir do momento que a gente vai ficando idosos, ou pessoas, sei lá, você usa óculos e não quer usar o óculos enxergando no celular, você consegue aumentar o tamanho da fonte. Isso é o tipo de coisa que não é nativo. Isso o seu aplicativo vai ter que implementar para dar certo. Para audição, a gente também tem alguma coisa para fazer. Então, quem usa o Hearing Aids, que é o aplicativo que se conecta com o iPhone, você consegue configurar o seu som, você consegue setar o tipo de legenda. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades. E aí, pensando, que eu mostrei para vocês todas as features, eu mostrei que tem um monte de coisa, o porquê que a gente vai fazer um aplicativo acessível, eu mostrei o que as pessoas usam. Eu ia ficar aqui até amanhã dando exemplos caso a caso. Então, eu vou focar um pouquinho nas pessoas que têm deficiência visual, pensando na experiência com VoiceOver. Para isso, eu vou mostrar como que era o iFood de um tempo atrás. Aquele iFood que a gente tinha lá, a nossa lista de restaurantes, isso não mudou tanto. Você tinha aí essa área dos pedidos, que eram esses cards. E eu quero mostrar para vocês como que uma pessoa deficiente visual navegava no iFood. Então, eu vou ver um monte de cara de gente perdida, que é um pouco difícil de entender, mas só prestar um pouquinho assim que vocês vão perceber o problema. Mas antes de perceber o problema, eu gosto de fazer 2 perguntas, que é o que eu falo, que você tem que responder para saber se seu produto está acessível e o que ele precisa fazer para ser acessível. Que é, o VoiceOver é capaz de falar tudo que existe no seu aplicativo? Então, beleza. Vou navegar lá e vou responder essa pergunta.
A próxima pergunta é, o VoiceOver é capaz de fazer tudo que é possível no seu aplicativo? Então, vamos supor, tem um botão. Tudo bem, tem um botão e eu escuto lá, acompanhar pedido. Mas o usuário consegue clicar, ele consegue acompanhar o pedido efetivamente? Então, são duas perguntas importantíssimas. E aí a gente vai ver a demo e vamos responder. Vai começar, já já. Opa, não foi. Viu? Você tem expectativas, ficou todo mundo esperando a mulher falar. Não tá voltando. Peraí. Posso abrir aqui para ir mais rápido? Calma aí. Não tá indo, não sei porquê. Não tá indo, gente, não sei porquê. Apesar que funcionou no começo, né? Mas eu posso contar pra vocês o que ele falava. Eu vou fingir que eu sou a Siri falando o que ele falava antes. Vai ser super legal. Só não vou conseguir falar tão rápido. Porque ela fala correndo, assim. Deixa eu moço dar um... Pode dar, não tem problema não. Eu conto. Acho que você tirou. Agora tá sim. Agora foi. Seu pedido está sendo preparado. Botão. Almanara. Pedido jogo da tela são 6 confirmados. 13. Botão. Alfinete de mapa. Rua Mônica. Avenida Prestes Maia. Mônica. Rua Marquês de Ador. Mônica. Leste Avenida Ipiranga. Mônica. Rua General Jardim. Mônica. Leste acompanhar pedido. Botão. Ver detalhes. Botão. Avaliações pendentes. Repetismos. Botão. Convide seus amigos. Jogo da tela sem marcador 01/07/16 12 avaliar. Botão. Ver todas as avaliações. Botão. Tá maravilhoso, né, gente? Quem não ia pedir, né? Leve as boas novas para quem ainda não conhece o iFood. Vocês nem estão vendo o que ele tá falando, né? Botão. Restaurantes recentes. Jogo da tela 5.6 marcador 01/07. Jogo da tela 5.6 marcador 01. Eu tô vendo a cara de desespero de vocês. 5.6 marcador 01. Todos os pedidos. Botão. Avaliar um pouco. Tá vendo? Almanara. Gente, eu vou poupar vocês disso. Mas assim, quais eram os problemas ali, né? Ela falou, além de ser super rápido, isso é normal, porque a gente fala, a gente bate o olho, a galera bate o ouvido, tipo isso que eu falo. Porque é super rápido, eles estão acostumados com essa velocidade. Você tem como configurar para diminuir a velocidade, só que daí fica maçante você testar o negócio, porque daí ela fala devagar e você não aguenta mais ouvir a voz dessa mulher. E aí, o que acontece ali, né? Tipo, primeiro que ela navegou nas views que estão por trás, então estava falando coisa que não estava sendo exibida. Se a gente for pensar naquelas perguntas que eu mostrei para vocês, tipo, definitivamente, você não está falando tudo, ele falou, tipo, ik dismiss. Ik dismiss é o nome da imagem, que é o botão. E, além de tudo, o que acontecia? Ela navegava perdida, não tinha como acompanhar o pedido, você ia ver todas as ruas do mapa e não ia acompanhar seu pedido. Então, assim, tem 4 perguntas que eu gosto de responder para falar o que eu preciso fazer para deixar meu produto acessível. A primeira delas é, eu tenho um objetivo? Ou seja, aquele elemento ali, ele é puramente visual, tipo aquelas estrelinhas ali de avaliações pendentes, é só para deixar o app bonitinho ou ele tem uma informação relevante? Se eu tenho uma informação relevante, então beleza. Então esse item, ele tem que ser acessível. Então eu preciso acompanhar meu pedido, eu preciso falar o nome do restaurante, eu preciso que o usuário seja capaz de avaliar o pedido dele. Além disso, é legal eu falar qual é o meu nome, o que é qual é o meu nome, o que eu quero que o usuário escute quando eu vou passar por um elemento.
Então, eu não posso falar 1, 2, 3, jogo da velha, já, lá. Eu tenho que dar o contexto para o usuário. Eu tenho que falar, o número do seu pedido é 1, 2, 3, 4, 5. O nome do restaurante é Almanara. Avaliações pendentes, acompanhar pedido. O que o usuário vai ouvir? Botão, o que isso diz para ele? O que eu vou fazer com essa informação? Nada. Então, você tem que fazer com que o usuário escute informações relevantes. Além disso, eu tenho que falar qual que é a minha personalidade. Esse aí é um cara que, na programação, a gente chama de Accessibility Traits. Que o que ele é? Eu vou falar para o cara se esse elemento ele é um botão, se ele é um título, se ele é um header. O que esse elemento é? E por que eu preciso falar o que esse elemento é? Porque aí o usuário já vai saber como interagir com o elemento. Então, se eu falar, isso é um botão, ele vai dar 2 cliques e vai saber que ele vai selecionar aquele item. Então, qual é meu comportamento? Eu posso usar de 2 formas. Uma é, dê 2 toques para selecionar, que é você ensinar o usuário como interagir com o elemento. Isso vai acontecer quando? Quando eu tiver custom gestures, sei lá, um caso específico de dar swipe para cima, para baixo, para o lado, e você vai avaliar o pedido, e você tem que ensinar o usuário a como usar. O outro caso, que é o mais importante, é informar o usuário o que ele vai ver. Então, quando eu clicar naquele botão, o que vai acontecer? Eu vou acompanhar meu pedido do mapa. É você conseguir prever para o usuário, para ele não ter que ir para outra tela, e aí voltar e descobrir que não era o que ele queria. E aí, de novo, eu pergunto, faço aquelas... Tem a última pergunta, que é como as pessoas devem interagir comigo. Que é... Dê 2 toques para acompanhar o pedido, que é o que eu acabei de falar, eu só esqueci de passar o slide. Finalmente, eu faço... Vamos supor que eu implementei tudo isso aí que eu falei para vocês. Depois, no final, eu coloquei os resources de como implementar, porque acho que como é a parte mais fácil, é bem tranquilo. Eu vou responder aquelas perguntas de novo, que é, o VoiceOver é capaz de falar tudo o que existe no seu aplicativo? O VoiceOver consegue realizar todas as tarefas no seu aplicativo? E aí eu quero mostrar, depois que a gente implementou a acessibilidade. Estado do seu pedido está para mim um sinal de igual. Ao gravar pedido, jogo da velha 5.011 saiu para entregas 2042. Botão, selecionado, acompanhamento do pedido. O entregador está em Rua Basílica Lima, seu pedido está sendo enviado. Eu falei aonde o entregador está agora. E eu vou acompanhar o pedido. Fechar. Botão. Seu pedido está para mim um sinal de o entregador está na Avenida Miranda. Seu pedido está sendo enviado. Tempo estimado de chegada, 23 minutos. Mostra mais, você está em Rua Periquito. Então, assim, eu não vou navegar tudo. Vou dar só mais um exemplo aqui. Está seu pedido chegou. Ao gravar pedido, jogo da velha 5.812, 15:35. Botão. Selecionado. Acompanhamento do pedido. Seu pedido chegou. Mostra mais informações. Você rodou? E aí eu não vou passar tudo, porque ele não vai mais navegar por trás. Confia que ficou bom agora. Só que assim, ele ainda falou, acompanhamento do seu pedido, sinal de igual. Dependendo do tipo de device, ele não entende emojis. Só quando é realmente a imagenzinha. Então esse é o tipo de coisa que vocês têm que tomar cuidado. Mas qual que é a conclusão de tudo isso? O que a gente recebeu em troca quando a gente fez o iFood acessível? Primeiro que a gente começou a ter pedido de verdade de pessoas com deficiência visual. A gente proporcionou uma melhor experiência, o que acaba gerando empatia e engajamento com a marca. Então, a gente recebeu feedbacks positivos de, putz... E isso acabou gerando empatia de outras coisas que a gente nem imaginava. Por exemplo, deficientes auditivos. Como que eles fazem para pedir comida hoje? Como você tem que pedir para alguém ligar para você, para a pessoa ler o cardápio, traduzir... Poxa, gente, se ele sabe ler, pronto, o iFood já resolveu. Então, o produto por si só já foi acessível. Então, às vezes, tem muitas coisas que a gente não para pensar e analisar, e que, às vezes, o produto de vocês já é acessível. Então, a gente recebeu feedback positivo nos dois, Android, iOS, o site também. Se alguém precisar de ajuda para implementar acessibilidade, adoro, vai ser um prazer ajudar. E a mensagem que fica é, quanto mais pessoas puderem utilizar seu aplicativo, mais irão. Então, a pergunta que eu sempre escuto é, nossa, mas quanto custa para implementar? Quanto tempo demora? É super difícil. No iOS tem o Accessibility Inspector, que é uma ferramenta que você testa a acessibilidade. Então, que ele já te mostra, tipo, olha, amiga, esse label aqui está com nome de imagem. Então, ele te dá de graça o que está faltando e ele ainda te fala como arrumar. Ele vai te falar, seta o Accessibility Label. É muito bom, recomendo depois que vocês deem uma olhada. Aqui eu deixei alguns links, depois eu disponibilizo essa palestra para ajudar no desenvolvimento de aplicativos acessíveis.
E é isso, esses são meus contatos. Fiquem à vontade para tirar dúvidas e pedir uma ajuda. Estamos aí. E é isso. Obrigada, pessoal. Nós temos tempo para mais uma única pergunta, que a gente está, infelizmente, com prazo em cima. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Sim. Tem a lei de inclusão brasileira que fala que os serviços têm que ser inclusivos, acessíveis. Só que aí é que entra a parada polêmica, que tem um monte de gente que, por exemplo, coloca uma toolbarzinha nos sites, que daí você tem o mais e o menos, muda contraste, e aquele avatarzinho fazendo libras, que na verdade aquilo não ajuda em nada. Então aí tudo depende assim do seu produto, assim. Cumprir a lei é fácil, né? Mas aí a gente quer ajudar mesmo e que as pessoas usem o produto. Vai, é bem importante, exatamente. Não, nenhum. Quer dizer, mentira, temos um agora. Deficiente? Tem? Temos um, temos. Mas visual não. Visual nós não temos. Visual não. Uma pergunta para encerrar. Vocês fizeram um teste de usabilidade com algum deficiente? Teste, assim, não. Ele perguntou se hoje a gente fez teste de usabilidade. A gente não fez teste de usabilidade com o cliente, porque é o seguinte, os usuários do iFood meio que procuraram a gente. Eu tenho até um usuário no Facebook, que é deficiente visual. E uma coisa que vocês vão perceber, a galera é muito aberta, assim. Então, se você falar assim, gente, por favor, teste, porque isso pra gente é uma linha de código que você vai fazer o negócio acessível. Para eles, muda a vida deles. Então, eles super se disponibilizam a testar e tudo mais. E eu fui me especializando muito nisso, em questões de tipo assim, se você mudar capital letter, letra maiúscula, letra minúscula, o que muda na entonação, tem várias questõezinhas que são assim, o próximo passo. O primeiro passo é, beleza, vamos deixar tudo acessível. O próximo passo é como melhorar mais ainda. Porque vocês viram, ela fala super rápido, então é importante a gente trabalhar em entonação, trabalhar para que a pessoa entenda realmente o que está falando. A última para encerrar, depois, quem tiver mais perguntas, pode falar aqui na hora de após. O Elias ali. Obrigada. Sim, conseguimos. Foi legal. E o mais legal é que, assim, a gente não trabalhou marketing nisso, tipo, não tivemos campanha, assim, o nosso iFood acessível. E aqui é o que eu falei, tipo, a comunidade é forte. Então, a partir do momento que entra um serviço novo, eles aderem muito rápido. E dão feedback muito rápido. Então, tipo, já aconteceu de, sem querer, a gente subir uma feature que cagou na acessibilidade lá. Na hora, a gente recebe mensagem, tipo, ó, subiu a atualização hoje, isso aqui não está funcionando. E na hora a gente já arruma. Porque, assim, como qualquer software, a gente tem que testar milhões de coisas. E aí, é lógico que passa. Exato. Então, é isso. Muito obrigado. Valeu, pessoal.